Converso agora com a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalak. Seja bem-vinda à nossa programação, Camila. Sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada, Gabriel. Caríssima, o que quer dizer estes 40% de pagamentos de quitação de dívidas com atraso? É um número que demonstra talvez uma piora para o cenário brasileiro ou uma informação que devemos comemorar, uma informação positiva, afinal tem empresa quitando dívida? Qual que é o geral para os CNPJs aqui no Brasil, esta leitura da Serasa? Bom, Gabriel, a gente tem um cenário que ele é bastante preocupante e consequência desse nível elevado de taxa de juros no patamar de 15%, com a sinalização de que iremos navegar por um período prolongado com esse nível de taxa de juros, e isso vem tendo repercussão dentro do mercado de crédito. Então, quando a gente olha, né, para a inadimplência entre as empresas aqui no Brasil, hoje existem aí ao redor de 7,8 milhões de CNPJs negativados, e isso é reflexo dessa dificuldade da recuperação de dívidas. Então, lá quando a gente olha para janeiro do ano passado, a gente viu aí um cenário de recuperação de crédito um pouco mais aquecido. Então, lá em janeiro de 2024, as dívidas que foram negativadas naquele mês e que foram recuperados em até 60 dias estavam num patamar de 51%. Então, é bom a gente dar esse parâmetro para a gente entender, né, a piora que a gente está vendo nesse cenário de recuperação de crédito, porque agora a recuperação, quando a gente olha para as dívidas que foram negativadas até abril, as dívidas que foram recuperadas em até 60 dias, ou seja, até o mês de junho, está nesse patamar dos 40%. Então, a gente viu uma deterioração nesse cenário de recuperação de dívidas, e isso está justificando esse aumento na inadimplência, que é retratada tanto na taxa de inadimplência que vem sendo divulgada pelo Banco Central, quanto também na base da Serasa Experian, quando a gente olha para o número de CNPJs negativados no Brasil. Consequências dessa alta inadimplência e dificuldade para recuperar crédito, Camila. O que isso significa na prática para o setor financeiro e para as empresas no Brasil? Bom, a gente tem aí um cenário de deterioração clara, né, com esse nível de taxa de juros. Até o momento, né, não estamos vendo um impacto desse cenário de inadimplência das empresas afetando o mercado de trabalho. O dado do mercado de trabalho é um dado que vem sendo amplamente discutido pelos economistas, né? A gente viu pela última taxa de desemprego divulgada ali pelo IBGE, uma taxa de desemprego de 5,8% na mínima histórica. Então, claramente, isso ainda não está tendo uma repercussão clara dentro do mercado de trabalho. Então, a gente entende, né, com essa tendência no mercado de crédito, que se navegarmos por mais tempo com essa taxa de juros nesse patamar altíssimo e a inadimplência continuar avançando, muito provavelmente isso terá uma repercussão aí no mercado de trabalho e, consequentemente, pode agravar o processo de desaceleração da atividade econômica. Então, hoje a gente já vê, né, as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, que são mais aí de 90% das empresas no país, tendo uma dificuldade muito grande na estrutura de custos por conta da dificuldade de renegociação de dívidas. E agora, né, a gente tem toda a questão relacionada ao lado da receita, com essa expectativa de um desaquecimento do consumo, porque também estamos falando de uma população que está bastante endividada, são 78,2 milhões de CPFs negativados. Então, nessa circunstância, a gente também pode prever que futuramente esse desaquecimento mais forte do lado do consumo vai ser um outro detrator aí na vida das empresas. Perfeito. Em questão de custo e acesso a crédito, isso pode até dificultar o financiamento de algumas operações, afinal, as instituições financeiras, as instituições de crédito podem ficar mais cautelosas, cuidadosas com a cessão e também com a recuperação desse crédito perdido?
Gabriel, essa sua pontuação ela foi perfeita, porque nós temos outros dados aqui dentro da Serasa Experian que mostram, né, o crescimento da demanda, especialmente das micro e pequenas empresas, por crédito. E nesse momento, nessa circunstância do cenário econômico, essa demanda não é para novos investimentos, e sim uma necessidade de rolar e substituir dívidas. E os dados do Banco Central, eles vêm mostrando aí uma desaceleração nesse ritmo de concessão e até mesmo dentro aqui da base da Serasa nós conseguimos ver aí um apetite menor pela originação de crédito, especialmente para as micro e pequenas empresas que não têm tantas garantias aí para fazer essas operações. Então a gente tem aí um cenário que é bastante complicado do lado das empresas, com bastante dificuldade para navegar com esse patamar de taxa de juros. E tem um outro dado que é bastante interessante a gente compartilhar, que em média um CNPJ negativado acumula 7 dívidas. Então isso mostra o quão difícil que é para uma empresa sair do cenário de inadimplência. Para a gente ter uma ideia, o ticket médio dessas dívidas circula ao redor de R$ 3.500. Então, a gente tem aí um cenário que é bastante complicado, olhando principalmente na esfera das micro e pequenas empresas. Perfeito. E, por exemplo, o que poderia aliviar este cenário de tanta preocupação? Porque o juro parece que não vai cair, pelo menos até o final deste ano, 15% de Selic estão garantidos na cabeça do mercado. O mercado está colocando isso aí nas suas projeções. O que pode aliviar esse cenário ou realmente agora é contenção de danos, o melhor a ser feito, Camila? Gabriel, isso passa por um gerenciamento financeiro, né? Por uma questão de educação financeira, principalmente por parte dos empreendedores de empresas de menor porte. Então, quando a gente olha, né, para esse aspecto da inadimplência das empresas, às vezes a gente fica muito vinculado à realidade das empresas de grande porte que têm acesso ao mercado de capitais para financiar aí as suas dívidas e também estruturas mais sofisticadas de crédito, e isso não é a realidade das empresas de menor porte, especialmente quando a gente está falando, por exemplo, de um MEI. Então, isso passa por um gerenciamento financeiro, um acompanhamento financeiro no dia a dia. Nós vivemos aí nos últimos anos da economia brasileira, nos últimos 4 anos, um cenário de um consumo bastante aquecido, e nessa circunstância, o empreendedor que está muito focado na sua atividade acaba não dando tanta atenção para as finanças, e quando chega um momento muito turbulento, né, como o que nós estamos navegando com essa taxa de juros de 15%, se não foi feita uma lição de casa lá atrás para atravessar esse momento de um cenário adverso, é um pouco mais complicado. E aí é isso que os dados de crédito estão mostrando, que o empreendedor que contratou crédito e está tentando rolar dívida com essa concessão mais parcimoniosa está com bastante dificuldade. Então, a recomendação é sim olhar ali para o gerenciamento financeiro, contar com ferramentas que auxiliem o empreendedor para navegar nesse momento, consumir conteúdos. Então, na Serasa Experian, a gente tem um portal de conteúdo para os empreendedores para auxiliar, e também ferramentas para auxiliar nesse momento. Perfeito. Inclusive, tenho colegas produzindo conteúdo aí para a Serasa Experian, fazendo justamente essa comunicação de bons modos ali para gestão de dívidas, o que fazer, o que não fazer. É um momento complicado, de aperto monetário. E até difícil, né, Camila? Porque a gente vem de um momento de mercado aquecido, muito consumo, os pequenos empresários investindo bastante. É fácil sair do controle, né? Então a gente engata talvez um momento de bonança econômica em um momento de crise de juros a 15%. É uma transição muito rápida e que pega muita gente no contrapé, né? Perfeita a sua análise, é isso mesmo, Gabriel. Perfeita. Camila Abdelmalak, sempre bem-vinda à nossa programação. Ótimo dia a você, um bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigada. Agradecido.